Bom dia, igreja. Fiquemos de pé. Oremos ao Senhor. Te agradecemos, Pai eterno, santo e querido, pelo dom da vida eterna que nos tem dado por Jesus, teu Filho. Te agradecemos pela fé, a fé que é dele e por ele, para que por ela pudéssemos olhar para ti. Queremos te agradecer, ó Deus, pela eleição, pela predestinação, e queremos dizer ao Senhor nesta manhã que nós te amamos, que nós simplesmente, Senhor, te desejamos, que temos prazer em teus caminhos, em tua palavra, temos prazer de te servir. Abençoa-nos nesta manhã, quando o teu povo se reúne uma vez mais, e que estas bênçãos alcancem a todos que ouvirem, que estão pela internet ou que ouvirão esse sermão mais tarde, que possa trazer frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vai chegando o tempo da gripe, né? O inverno vai se aproximando. Eu acho interessante os velhos. Você encontra pessoas de idade. Às vezes ela, vamos dizer, que tem 80 anos. Ela diz que vai fazer 81 lá para o ano que vem. Ela diz assim, você pergunta, quantos anos o senhor tem? Ela já diz, 81. Se eu passar o inverno, se eu cruzar o inverno, eu chego lá. Não é certo? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3. Será que eu anotei errado? Eu estou em 2 Pedro. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Eu quero frisar outra vez o verso 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Podeis assentar? Nós viemos sempre à casa de Deus para saber onde está as nossas falhas, nossos erros. Quer dizer, queremos aprender, queremos ouvir, queremos ser aconselhados, ser corrigidos, e
é o que preocupamos, é com aquilo que precisa entrar nos eixos. E hoje eu quero falar sobre uma veste interior. A veste interior. Nós temos a veste exterior, a de fora. Um veste aí blusa vermelha, outro blusa preta, outra branca, camisa branca, calça dessa cor, entende? Ou a irmã penteou o seu cabelo de assim, o outro assim. A verdade é que todos nós usamos a nossa vestimenta hoje, né? Amanhã à tarde é outra, amanhã é outra, e assim vai indo. A minha é gravata vermelha, camisa preta, e aí vai. E sempre a gente se preocupa com o visual, né? Eu não sou muito de preocupar com o visual, mas ainda mesmo assim é preciso se cuidar. Mas há pessoas que preocupam imensamente com seu visual, não é certo? Olha e vai no espelho e se ajeita e vê esse vestido não, põe outro, não, esse também não, põe outro. E às vezes está com o guarda-roupa cheio e diz, eu não tenho que vestir, não é assim? As mães aqui sabem, eu não tenho que vestir, não tenho que calçar, está ali um montão de sapato. Há uma preocupação com o lado de fora. O lado de fora. Por quê? Há uma preocupação com o lado de fora. Cada um quer se ver bonito, se ver limpo, se ver bem. E você sabe que hoje as pessoas elas são medidas não pelo que elas são, mas pelo que elas aparentam ser ou pelo que elas têm. Se você chega em uma loja, desce de um carrão, olha, todos querem te atender ao mesmo tempo. E se ali na mesma hora chegou alguém, entrou ali, uma pessoa simples, que não desceu de nenhum carrão, mas desceu de uma bicicleta, né? Você sabe que esse alguém vai ser deixado para depois. Nós vivemos um tempo de valores invertidos, valores de inversão de valores. E a pessoa é vista, é medida pelo que ela tem, não pelo que ela é. Por isso é que muitos procuram, gastam com marcas para manter uma aparência, entende? Para ter esta aparência. Eu não estou dizendo que ela não pode manter, mas às vezes é para ser mais bem vista, não é certo? É uma preocupação imensa com o visual, muita preocupação. Mas Deus ele não olha preocupado como você pelo seu visual, pelo seu exterior. Deus, ele olha, como nos diz aqui a Bíblia, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então Deus olha para este homem interior, este espírito interior, como é que ele está vestido, não é certo? Como é que ele é visto perante Deus. Jesus, ele chamou os fariseus de sepulcros caiados. Por quê?
Eles tinham aquelas vestimentas, suas franjas até embaixo, andava de maneira tal e vestia certos tipos de togas, vamos dizer assim. E gostava da saudação nas praças, gostavam dos primeiros lugares. E a Escritura diz que eles eram avarentos. E eles tinham uma aparência religiosa, olha bem, sua aparência, de que eram muito certos. Aquilo na lavação de panela, de mãos, aquilo nos pequenos detalhes. Jesus diz, vós dizimais o coentro, cominho, o hortelã, quer dizer, as coisinhas da horta. Deveis fazer estas coisas, mas não desprezar outras maiores. Então, eles tinham aquela aparência muito religiosa, entende? De pessoas que fosse hoje, diríamos, este é um cristão, esta é uma cristã. Mas os olhos de Deus olhou e viu ali o quê? E comparou a quê? A um sepulcro. Vocês já foram no cemitério, aquelas casinhas bonitinhas de mármore, isso e aquilo, mas ninguém quer comprar uma, morar lá, né? Então, veja vocês, é bonito por fora, mas lá dentro está o quê? Ossos. Lá dentro está o quê? Coisa podre. Então, é o que Deus olha, não é essa aparência por fora, mas justamente o que se leva lá no interior. Agora, isto que eu estou falando também não dá motivo alguém dizer, Deus só quer o meu coração. Quer dizer, por fora eu posso andar como quiser. Mas a verdade é que quando o interior da pessoa está bem, o exterior se vê bem. Entende? Um reflete o outro. E aqueles fariseus, eles lutavam, se esmeravam para manter aquela aparência externa, entende? Aquela aparência religiosa, como aquilo era uma grande coisa, de fato, diante dos homens, mas diante de Deus não é. Deus não se deixa ser enganado. E hoje pela manhã, Deus também está nos olhando nesse momento. E Ele sabe do que é que o nosso espírito está vestido. Se estamos vestidos daquela veste que lhe agrada, aquele espírito manso, quieto, temente, ou não. Então, nós devemos se preocupar justamente, você deve se preocupar com este homem de dentro. Com este homem de dentro. E a vestes, ela é o que geralmente identifica a pessoa. Que jeito veste um palhaço? De palhaço. Que jeito veste um cozinheiro? Com aquela coisa branca, aquela coisa, chapéu comprido. Um militar e assim por diante. Jesus disse uma coisa, que vós, se vos amardes uns aos outros, olha bem, conhecereis que sois meus discípulos. Qual é a identificação de ser um discípulo de Jesus? Não é ter gravata, não é carregar a Bíblia debaixo do braço, não é dizer eu sou isto e aquilo, mas Jesus diz, se vos amardes uns aos outros,
conhecereis verdadeiramente que sois meus discípulos. Quer dizer, a veste que nos identifica como discípulos perante os olhos de Deus, e mesmo entre nós, é o amor. É o amor. E você está vestido com essa veste que te identifica como discípulos de Jesus? Você está vestido desta maneira? Então vejamos, irmãos. A Bíblia nos diz que Jesus era sem beleza, que ele era sem formosura, Isaías 53. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Não tinha nada que chamasse atenção. Veja vocês, quer dizer, exteriormente, ele não tinha nada para que lhe chamasse atenção. Ele disse: as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas eu não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça. Quer dizer, ele não tinha nada materialmente falando. Ele não tinha beleza física. Ele não tinha beleza intelectual. E veja vocês, mas nunca houve no mundo alguém que tivesse uma beleza interna como Jesus. Aquele caráter, a tal ponto que Deus amou, agradou daquela beleza interna. Não adianta querermos mostrar um visual religioso, sendo que a nossa vida interna, o nosso espírito, conta outra história. Nunca pode ser assim. E Jesus nos disse: aprendei de mim. Quer dizer que é preciso aprender, que sou manso e humilde de coração. Nós vemos que o que ele era, lhe puxavam as barbas, lhe arrancavam as barbas, e ele não maldizia, não ameaçava. Ele tinha todo o poder. Mesmo na cruz, se ele bastava dizer, fazer assim com o dedo, era o suficiente. Mas ele não usou do seu poder. Mas se deixou, tomou aquele cálice da morte por nós. Então ele fez a vontade do Pai. Em tudo, não há beleza como a de Cristo. Há um velho corinho, eu gosto muito dele, que diz que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Eu já esqueci o restante, né? Mas não vou cantar para lembrar, não. Toda a beleza dele, falando do homem interior, é o que você deve se preocupar, é o que você deve buscar no seu falar, no seu viver, no seu andar. Deus, ele quando habita em alguém, ele habita com a sua natureza. Não é que ele habita em mim, eu com a minha natureza, ele se sujeitar à minha natureza. Mas é o contrário, é ele que habita em nós com a sua natureza.
Aí está a importância para o novo nascimento. Mas é necessário buscar esta aparência. Aliás, este cristianismo. E não viver de uma simples aparência. Não estou dizendo que você seja assim. Mas hoje o mundo chamado cristão vive de aparências. Também o mundo é um mundo artístico, né? Cheio de atores, de atrizes, e o natural fala do espiritual. Cristãos, cristãs, atores, atrizes, que vivem um verdadeiro disfarce religioso, cantando, orando, com a sua Bíblia, e aqueles que levam também a sua vida para um certo extremo, um certo legalismo, entende? Um certo legalismo. Deixa eu ver aqui. Em Colossenses capítulo 2, deixa eu achar aqui. Verso verso 22, é? Nem eu. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O que Paulo está falando? Antes vemos assim, que verso 20, se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseias, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens. E Paulo diz que ela tem uma aparência: não toque, não prove, isto, aquilo, mais, tem uma aparência de quê? De devoção voluntária, de humildade. Quer dizer, tem uma aparência muito religiosa. O irmão Branham, ele vem e nos mostra que o diabo, ele é religioso. Caim era religioso. Veja ele oferecendo o sacrifício. Então nós encontramos, irmãos, que o diabo, sendo ele religioso, ele tem que se vestir de um certo disfarce. Não toques, não proves, ou isso e aquilo. Eu nunca esqueço, quando eu era um jovenzinho, saí pelas primeiras vezes no campo. Chegando em uma certa cidade, fui estar com uma família. E ali, na hora do almoço, então puseram aquela polenta, eu nunca tinha visto assim, corta com a linha. E aquele irmão tinha uma aparência tão espiritual, até o modo de falar, de olhar, aqueles gestos assim,
bem religioso, que impressionava, sabe? Não sei se vive ainda. Idade impressionar, mas eu já vi muita gente assim. Mas eu recordo que na hora o filho dele, na mesa, fez uma coisa que ele não gostou. Eu nunca vi uma transformação tão súbita como aquela. Olhou que fuzilou o garoto com os olhos e já o temperamento aflorou. Então veja vocês, ali eu aprendi, ali foi assim, fui aprendendo o meu seminário. Era uma aparência. Ele não era aquilo de um modo real, era uma aparência. O irmão Brana, ele conta um caso de um casal amigo, que eles, até mesmo para beber uma água, levantava, agradecia a Deus, com aquela religiosidade e tudo, né? Agradecia a Deus e sempre suspirando e aquela aparência religiosa. Mas o profeta, ele vem e diz que isso não tem nada a ver. Porque o que vai provar é a palavra. E quando a palavra veio, aquele casal rejeitou. E parecia que era tão espirituais, né? Não vamos confundir, entende? Religiosidade com espiritualidade. Há pessoas que se vestem de um espírito religioso, mas isto não é um espírito correto ante os olhos de Deus. Então, a tua veste interna, esse homem interior, ele tem que estar bem vestido, tem que ter um bom visual aos olhos de Deus. Tem que ter esse visual. Porque Deus, ele vê o quê? Ele vê o que está lá no coração. Lá no coração. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Em Samuel 16, 1 Samuel, nós encontramos Deus mandando Samuel ir até a casa de Jessé, para ungir um dos filhos de Jessé. Jessé tinha um monte de filhos. E prepararam o sacrifício, prepararam a comida, tudo. Mas agora vamos esperar o homem e que deveria ser ungido. Então, o que fez Jessé? Apresentou o seu filho mais velho. Um homem alto, bonito, forte, atraente, né? Inteligente. A tal ponto que o velho profeta Samuel disse: realmente eu estou na frente do ungido do Senhor. E já correu, pegou a botijinha de leite, o chifrezinho, aliás, com azeite, para derramar na cabeça do rapaz. Você veja como que a aparência se engana. Por isso Jesus disse a ninguém, julgueis pela aparência. E quando ele chegou para fazer isto, ele sentiu aquela repulsa da parte de Deus, dizendo: não, Deus não tem escolhido a este. Jessé, você tem outro filho? Pronto, veio o segundo filho, é este, agora não resta dúvida. Um corpo atlético, um homem guerreiro, uma aparência de um homem que mostrava segurança no seu olhar, no seu caminhar, firmeza. Lá vai Samuel outra vez, ungir. A tal ponto, irmãos, que Deus teve que dizer para Samuel: vocês olham a parte de fora, mas eu olho o que está por dentro. Eu olho o que está por dentro. E quando passou os filhos de Jessé, não tem mais nenhum? Tem um.
sardentinho que está lá cuidando das ovelhas, está lá no campo, um selvagezinho, um garotão, mande-o buscar. E quando Davi apareceu ali, aquele menino vendo do seu trabalho, Deus disse: levanta, unja é este que eu tenho escolhido. Então Deus, Ele conhece a nossa veste interior. Ele vê. Mas não é só Deus, também o teu próximo, o irmão, a irmã sabe se esta paciência é genuína, esta temperança, se você aprendeu essa mansidão. Deus, eles vão ver pelo seu testemunho. Por isso lemos aqui que seja ganho sem palavras, só com testemunho. E não com aparências externas, mas com aquele porte cristão, no espírito manso e humilde diante de Deus. Então as aparências, como nós sempre dizemos, aí, as aparências se enganam. E como engana, né? E como engana. Jesus, certa vez, ele disse que aquilo que o homem come não contamina o homem, porque vai para o ventre e depois é lançado fora. Mas o que contamina o homem é aquilo que sai da boca. E mais, o coração fala do que a boca está cheia, não é assim? Em Marcos, capítulo 7, né? Deixa-me ler. O que contamina é o que sai pela boca, não que entra. Não que entra. Vamos aqui. Verso 14 em diante. Estamos estudando. Estou falando lentamente. E quero que você dê toda a sua atenção e deixa Deus falar em teu coração. E você faça um autoexame. Entende? Vamos procurar fazer um autoexame. Como é que estamos internamente vestidos diante de Deus e diante da nossa gente? Marcos capítulo 7, começando com o verso 14. E, clamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? Quer dizer, o feijão não entra no coração, o arroz, a carne não entra, né? E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. É o que sai. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições,
os homicídios, porque do interior do coração dos homens, então saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios e o que mais? Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então veja vocês, um coração pode estar cheio de todas essas malignidades, né? E por fora, uma bela aparência, natural, como até mesmo aparência religiosa. Mas lá dentro é onde está o verdadeiro perigo. Até cabe ler outra vez, né? O que sai do homem é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, as divisões, né? A inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Isso vem lá de dentro. E nós vemos que esse quadro que Jesus está nos pintando aqui, entende? Mostra que a veste, vamos dizer, desse Senhor X está feia, está terrível, não é isso? É uma veste terrível. E às vezes, irmãos, isso está escondido. Isso está escondido. Mas você sabe, e Deus sabe. Porque a Escritura nos diz que, olha o que nos diz a Bíblia, que ninguém conhece o homem a não ser o Espírito do homem que nele está. Você sabe. E Deus sabe também. Então, como que está essa veste interior? É isso que nós temos que preocupar. É isso que temos que preocupar. Irmão Brana, certa vez, ele falou daquela garota que converteu e não estava devidamente bem vestida, e ele permitiu tocar piano. E quase que apanhou ali de 2 missionários, 2 pastores. Daí o irmão Brana diz, não, é porque eu vejo que ela tem um bom espírito, quer dizer, ela está começando agora, tem um bom espírito essa menina. Porque eles diziam, você não crê vergonha de deixar uma pessoa tocar no piano, vestido daquele jeito? O irmão Brana se defendeu. Daí o irmão Brana disse, e eu conheço uma irmã na igreja daquele colega, que tem uma natureza tão forte que é capaz de brigar com a serra circular. Vocês conhecem a serra circular, né? Ali está aquela coisa, aquela serra, você põe a madeira e aquilo vai cortando, vai limpando tudo. Quer dizer, a pessoa que tem a natureza briga com uma serra circular, briga com uma motosserra, vamos dizer, melhor. É isso aí. O profeta não está apoiando a menina que não estava bem vestida. Mas ele também não está apoiando aquela outra situação.
de uma pessoa bem vestida, mas com um gênio daquela forma. Veja vocês que há coisas que é difícil detectar. Como já iceberg, como que fala isso aí mesmo? Aquele que afundou o Titanic? Iceberg, né? O que é isso? Aquela pedra de gelo enorme, às vezes maior do que isso aqui, muitas vezes, mas ela só é vista uma pontinha de nada, mínima coisa, e às vezes nem chega a ser vista, está ali por baixo da água, alguns centímetros. Mas o corpo daquele obstáculo, aquele iceberg, está enterrado, está para dentro. Quer dizer, o que é visto por fora é pequena coisa. E você sabe que os maiores pecados, eles geralmente estão ocultos. O orgulho, além de ser um dos maiores, um dos piores. A coisa está escondida, está para baixo. O homem não vê, entende? Aquela concupiscência carnal, mas Deus vê. Deus vê. Então o problema está ali. E o que é que Deus diz? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E o profeta vem e nos diz que este ouro é o caráter cristão. É o caráter cristão. E na mensagem de reprovação por causa da palavra, ele diz que caráter não é um dom, é uma conquista. É uma conquista, não é um dom, a pessoa recebe por não fazer nada. Não, é uma conquista, é uma vitória. Aí está o ouro provado. E vestes, para que vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Vocês sabem que eu estou falando na nossa era, Laodiceia, Apocalipse 3, 18 em diante. Muitas vezes uma igreja, uma religião, olha bem, ela é usada mais para cauterizar a mente dos seus seguidores. Muitos usam de sua religião para isto. Eu sou católico, eu sou assembleiano, eu sou batista, eu sou isso, eu sou aquilo. Entende? E a coisa até vira uma cultura, uma tradição. É o que a gente preocupa e pensa sobre a nossa juventude que vem vindo, nossas crianças, crescem dentro da igreja, conhecendo o profeta, conhecendo mensagem, sabe tudo o que é preciso saber. Mas, como disse alguém, desenvolve, mas uma cultura, uma segunda natureza da mensagem. E isso não é a mensagem. Quer dizer, é algo que cauteriza, faz da verdadeira palavra uma cobertura, uma religião, uma tradição. Eu creio nisso, então eu estou certo. Não, meu filho. Você tem que ser parte disto. Ser parte
desta verdade. Nós vemos que o que fez Adão e Eva, quando Deus os chamou, eles correram, se esconderam e ali se embrulharam com aquelas folhas de figueira. Se embrulharam. E você sabe o que quer dizer religião? A palavra religião quer dizer cobertura. E Deus aceitou aquela religião de Caim e Eva, de Adão e Eva? Não. Deus matou o cordeiro. Foi isso que Deus fez. Deus não aceita nenhuma religião feita pelo homem. Nenhuma interpretação, nenhum sistema religioso. Deus, ele não aceita. Então não adianta se esconder detrás de boas obras, detrás de uma igreja, detrás de uma denominação. Aquele dia que tiver que chegar diante de Deus, não adianta dizer: olha, Senhor, eu fui um bom católico, eu fui um bom assembleiano, eu fui um bom pentecostal, eu fui um bom isso, eu fui um bom aquilo. Não adianta nada, irmãos. Tem que ser fiel a Deus. É a sua palavra. Então, não cauterizar a consciência. E o que é preciso, na verdade, é transformações, mudança, nascer de novo. É mudar, arrancar essas coisas más lá de dentro. Como pastor? Vai fazendo o que é certo, vai orando, vai pedindo graça a Deus, vai fazendo a tua parte, e você vai lutando com tudo. Mas lembre, a vitória vem de Deus. Amém. E quando você quer mesmo vencer uma coisa, você põe aquilo perante Deus, e Deus vai te dar graça. Você nunca vai eliminar de uma vez por todas, o velho Golias, mas você pode derrubá-lo. Entende? O Espírito Santo, tipo de Davi ali, com esta pedra, graça, ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Amém? Então, a igreja não veio para reformar. O evangelho não vem para reformar. Não é uma sociedade fundada. Devemos buscar não é reformas, mas mudança de alma, transformação genuína. É isso que devemos procurar. Às vezes, como eu disse, tem uma veste religiosa, uma aparência muito boa. Pago meus dízimos, não é certo? Eu vou à igreja, eu oro, eu canto, eu leio a palavra, isso, aquilo. Tem uma aparência maravilhosa. É como diz o profeta, que Deus ele vai nos julgar, é pelo que está dentro. Por exemplo, ele diz que a mulher, quando ela se veste má, com esses tipos de vestes sensuais, é porque o espírito dela é por isso. A pessoa vai alimentar esse espírito que está dentro dela ou dele.
entende? Vai alimentar. Você vai procurar na internet o tipo de comida que agrada ao teu espírito. O tipo de alimento naquele livro, naquele filme, naquelas amizades, naquelas companhias. Você vai alimentar o que está dentro de você. Então, Deus irá te julgar. Por isso Jesus disse que se o homem olhar para uma mulher e cobiçá-la em seu coração, ele já adulterou com ela. Olha onde a coisa Deus está olhando. E se ela saiu na rua, má vestida, daquele jeito, e se 100 homens olham para ela e pensam mal, é a cobiça, são 100 adultérios que ela cometeu. Não importa se nunca teve um namorado ou se é casada, nunca nenhum homem lhe tocou, mas diz o profeta, Deus vai julgar pelo Espírito que está dentro de você. E ele chama isso espírito de adultério. É o espírito. Então, se busca fora o que há por dentro. Agora, Davi disse que o seu prazer eram as coisas de Deus. O que ele tinha por dentro, ele buscava. O seu prazer era estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem prazer nas coisas de Deus. Então, irmãos, espiritualmente falando, há muita coisa que é preciso ser corrigida. E quem faz isso é você mesmo. O próprio irmão Branham diz que a correção do servo está na mente. Você toma conhecimento e você toma posição com aquilo. Então, do que ser encontrado mal vestido diante de Deus? Vamos citar algumas coisas. Com ódio. Como está o teu espírito? Sofrer aborrecimentos com A, B ou C, isso é normal. Agora, uma coisa você nunca deva permitir, com que aquela mágoa, aquela decepção, aquilo lhe traga veneno para o teu coração. Os ácidos venenosos da malícia, da inveja, do ódio, diz o profeta, tirarão o Espírito Santo de você. Então, olha bem, o ódio, o rancor, a mágoa. Será que eu estou falando com alguém que enfrenta essa luta? Você já observou que a pessoa que erra, às vezes, tem menos o que fazer do que aquela contra quem ele errou? Pessoa que errou chega de volta e diz, me desculpa, me perdoa, isso, aquilo, tal. Mas não sabe a carga, dependendo da natureza da pessoa, a carga que deixa para outra pessoa. Tem que enfrentar aquilo. Tem que vencer aquilo. E às vezes Deus permite pessoas que a gente não espera, de onde não espera, fazer isso. Para Deus quer mostrar ainda o que há por dentro. O que é que você ainda tem que se limpar? O que é que você ainda tem que fazer? Por isso que as lutas, provas, dificuldades da vida, francamente, tudo não deixa de ser nada mais, nada menos do que
meros exercícios espirituais. Por isso, Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem, quer dizer, para a edificação daqueles que amam a Deus. Você tem que saber receber críticas, você tem que saber receber os desaforos, ou isso ou aquilo. Quando Davi fugia de seu filho Absalão, o tal Simei, pelo que eu saiba, ele era parente de Betseba. Ele saiu e gritava com Davi, sanguinário, e xingava de todos os nomes terríveis. E Davi ia indo com os homens mais valentes daquele tempo. E um deles disse: olha, meu rei, me permita, eu vou tirar a cabeça daquele cachorro. Davi disse: não, Deus disse para ele fazer isso. Se meu próprio filho quer meu mal, ainda mais esse benjamita. Deus disse. E sabe que às vezes Deus permite teu esposo, tua esposa, teu filho, teu pai, teu maior amigo, amiga, lhe atirar uma pedra, e como dói essa pedra, né? A do estranho não dói, mas aquela que vem do amigo, de quem você não espera, essa dói. Então veja, irmãos, é preciso lutar contra essas coisas. Você nunca deixe com que problema de outros seja problema seu. Nunca permita. Por isso que às vezes é melhor não querer saber, fazer igual o macaquinho, né? E aonde mais? O outro? É no olho. Não quero ver nada, não quero ouvir nada, não quero falar nada. Isso me faz recordar de uma oração de uma velha irmã, uma das maiores orações que eu ouvi. E o marido dela, que não era crente, criticou. Ela disse: eu pedi para o meu Senhor Jesus que me fizesse cega, muda e surda. E o marido dela, que oração, e zombou. Ela disse: é isso mesmo, eu não quero ver nada, eu não quero saber de nada, eu não quero falar nada que desagrada a Deus, mas que agora Ele abra meus ouvidos, minha boca e meus olhos para o que é certo, para o que é bom. Que coisa maravilhosa, né? E alguém me deu um macaquinho com essa coisa, né? Uma mãozinha lá, cá, e aí por diante. Então, as vestes internas. Se você tem um pedaço dessa veste de rancor, vingança, olha bem, é hora de ir ao pé da cruz e dizer: Senhor, o Senhor já fez tanto por mim, me ajude. Me dê força para me passar por cima. Existe, se há uma das coisas mais difíceis, é perdoar. É perdoar. Perdoar quando é coisinha mínima, não, é igual cortar. Um pequeno corte, aquilo cicatriza e não fica marca nenhuma. Mas existe coisas que alguém faz contra você, que aquilo é como lhe abrir pela metade. E só o tempo, e você tem que lutar com Deus e vencer a você mesmo, e é pelo tempo que aquilo vai cicatrizando, e aquilo fica a marca, não adianta, a marca fica. Quando os cortes são profundos, grandes, mas o que é? Você tem que vencer. Você tem que orar, você tem que lutar. Você tem que passar por cima. Irmãos, você tem que lutar com você mesmo.
Vocês sabem o que eu estou dizendo. Então, eu pus aqui alguma coisa sobre o ódio, a malícia, né? Tratar com malícia. Vaidades, olha as roupas internas de muita gente, de queridos cristãos. Vaidades, orgulhos, avareza, egoísmo, contendas, ciúmes, discórdia, facções, cobiça, impurezas, imoralidade, impaciência, inconstância, idolatria, fingimento, concupiscências carnais, maldades. É o que disse Jesus, que isto contamina o homem. E eu estou dizendo que isto deixa a pessoa nua aos olhos de Deus. E Deus nos diz que devamos vestir para não chegar diante dele, não sermos encontrados nus. Então você examine, irmãos, cada um, como você olha para aquilo, para a fraqueza do seu irmão. Bem feito. Oh Deus, tenha misericórdia. Como é que você quer olhar? O espírito deve estar bem vestido. Vocês lembram de Pedro nos falando que você deva se vestir? Olha bem, a estatura do varão perfeito. Havendo alcançado a natureza divina, um novo nascimento, acrescentai a fé, o quê? Virtude. E a virtude, diga, conhecimento. E ao conhecimento, temperança. E a temperança, paciência. E a paciência, mas vocês não sabem ou fala baixinho? Piedade. E a piedade, amor fraternal. E Pedro diz, porque se em vós abundarem estas coisas, não vos deixareis ociosos. E o profeta vem e diz, como Deus demonstrou em cada era, essas virtudes, ele espera que isso esteja em cada pessoa. E ele diz, estas virtudes em você, representa Cristo em você. Cristo em você. Esse é o adorno, entende? Que nós temos que apresentar, vestir o nosso homem, o nosso coração, a nossa vida e apresentar isto a Deus. É esse adorno com a estatura de um varão perfeito. E todo pastor a quem Deus levantou, Deus deu uns para profetas, pastores, evangelistas, apóstolos, só com esse intuito, para que conduza o povo àquela maturidade, à estatura de um varão perfeito em Cristo. Efésios 4:11, né? Irmãos, então eu quero voltar a ler aqui o que nos diz o nosso irmão Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, que nós vamos logo encerrando. Dizer nisso, eu quero diminuir mais o tempo que eu ocupo sempre, é por aqui.
capítulo 3, verso 1 ao 5. Vou ler de novo que começamos aqui. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Quer dizer, só com o testemunho, né? Considerando a vossa vida casta, quer dizer, aquela conduta, né? Em temor, e o enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, que estavam sujeitas ao seu próprio marido. E como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. E aí vai. Em Efésios, deixa eu me ler aqui, Efésios, capítulo 4, do versículo 22 em diante. E que, quanto ao trato passado, quer dizer, a vida pregressa, né? Vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Cada um com o seu próximo, quer dizer, deixa essa veste velha de mentira, de engano, de malícia, de inveja, de essas coisas todas, né? E se vista de uma nova veste. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que quer dizer torpe? Vergonhosa, feia, né? Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vou seguir lendo, o 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição
e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, quer dizer, nem fale como convém a santos, nem torpeza. O que é torpeza? É um procedimento indigno, né? Nem parvoices. Essa palavra vem de parvo. Nem chocarrices, conversas indecentes, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabei isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então nós vemos, irmãos, que as Escrituras, ela mostra com toda clareza essas vestes, que é o que o ímpio vive. Os seus feitos são manifestados porque aquelas coisas estão dentro do seu coração. Mas também as Escrituras, ela mostra-nos o tipo de vestes, o tipo de atitudes de vida que devamos ter. E isso tem que proceder lá de dentro. E aquele que começou a boa obra vai concluir. Essa é a nossa esperança. Amém. Nossa confiança, não é certo? Descansa aí. Você talvez pense que é possível eliminar o velho homem de uma vez por todas. Você nunca vai conseguir matá-lo a tal ponto de extingui-lo. O que você tem que fazer é sujeitá-lo, dominá-lo, a ponto que ele não tem voz ativa. Paulo mesmo, o grande apóstolo, ele disse que aquilo que ele tinha, que ele via em seu interior, o amor, o desejo, as coisas de Deus, ele observava pelo lado de fora, o exterior, entende? Outra coisa, outras tendências. A ponto dele dizer, o bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero, isso é que eu faço. Mesmo Elias, o homem sujeito às mesmas paixões, olha bem, do que nós. Pedro não era diferente de nós, Paulo não foi diferente, João não foi diferente, Lutero não foi diferente, William Branham não foi diferente, nem um santo foi diferente de nós. Eles eram tão humanos quanto cada um de nós. Agora, eles se renderam a Deus e obtiveram a graça de Deus e a vitória. É isso. Nós vemos Davi dizendo, eu gosto disso, Salmo 51. Lá no final ele diz, cria em mim, ó Deus, um espírito manso, deixa-me ver. Davi confessando o seu pecado.
ele deixou o seu pecado registrado para que o mundo soubesse também. E ele então diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Renovar quer dizer, eu já tive isso, mas eu perdi um tanto. Renova, Senhor. Me dê isso, um coração puro. Eu errei, eu falhei. Sacrifício o Senhor não quer, senão eu te daria. Mas o que agrada a Deus é o quê? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Essa é a inclinação. Davi, ele havia perdido a alegria da salvação. Não a salvação, a alegria dela. E ele ora aqui mesmo e diz: restitua-me a alegria da tua salvação. Eu quero o prazer da minha salvação. E olha bem, também ainda no 139, né? Eu gosto muito deste salmo. O profeta Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Fiquemos de pé.